Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Filadélfia. O culto já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe. Agora sim, reúna sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração especial por nós mesmos. Cada um orar por si. Amém? Nós vamos orar por nós mesmos. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo à nossa volta e esquecemos que nós precisamos mais ainda de Deus. Nós esquecemos que nós estamos precisando também de nos aproximarmos mais da obra do Senhor e entendermos o propósito pelo qual nós estamos no mundo. Então essa oração é no sentido de orar por mim, ore por você, diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude a compreender o teu propósito, me ajude a compreender os teus desígnios para a minha vida. Me ajude a acertar o meu caminho e a viver conforme a tua vontade. Porque, irmãos, eu creio que nós não nascemos neste mundo para acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, comer durante o dia, voltar à noite, assistir um filme, depois ir dormir e começar tudo no outro dia do mesmo jeito. Eu não acredito que Deus gastaria tanta energia para nos criar, para a gente viver uma vida dessa forma. Eu creio que existe um propósito na vida de cada um de nós. E esse propósito precisa ser encontrado, irmãos, e só em Deus nós precisamos encontrar. Primeira coisa da nossa vida, o nosso propósito é entregar completamente a nossa vida ao Senhor Jesus. E depois perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque isso é o sentido da vida. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, nesse sentido, e logo após nós estaremos fazendo a leitura da mensagem. Amém? Se você quiser ficar em pé ou sentado, da maneira que você achar melhor, ore por você, coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, meu Pai, maravilhosa. Sabemos que é muito bom, Senhor, estarmos aqui, meu Pai, neste lugar. Mas melhor ainda, Pai, é nós estarmos no centro da Tua vontade. Melhor ainda, Pai, nós entendermos o Teu propósito, meu Pai. Por isso, Senhor, olhe para cada um de nós. Olhe para a minha vida, olhe para a vida dos Teus servos. Desperta os corações. Ó Pai, coloque no coração a atitude que eles necessitam, meu Pai, para poder avançar, meu Pai. Para poder não se conformar, meu Pai, com a vida das mesmas coisas todos os dias. Uma vida sem sentido, uma vida sem missão, uma vida sem propósito, meu Pai, não é vida. Porque a verdadeira vida está no Senhor, que nos dá em abundância. Fala, Senhor, os corações, fala nossos corações, desperta nossas vidas, nos proteja, meu Pai, das influências malignas deste mundo, nos proteja, meu Pai, do pior vírus, meu Pai, que existe, Senhor, nesse mundo, Pai, que é o vírus do pecado, que é o vírus que nos afasta do Senhor, que é o vírus, Senhor, que não apenas mata a carne, ó Pai amado, que é uma morte transitória, mas é um vírus que mata eternamente, meu Pai. Ó Deus amado, por isso eu te peço, meu Pai, nos livra do mal, nos cura, Pai, nos protege e nos ajuda a ser forte e a marchar sobre essa terra com força, meu Pai, para conquistarmos, Senhor, o reino das trevas para o reino da luz. Em nome de Jesus, meu Pai, assim que cada alma, cada vida aqui, Senhor, tenha firme esse propósito, meu Pai, em seus corações, o propósito, meu Pai, de encontrar, Senhor, a missão que o Senhor tem nos entregue, Pai, que está na Tua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. A irmã Roberta encontrou os textos aí? Os textos, irmãos, vão ser colocados aqui na tela. Eu estou lendo numa versão chamada Nova Almeida Atualizada, e pode ser um pouco diferente da versão que vocês estão usando,
mas a palavra de Deus é a mesma, apesar de ter uma tradução diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que revela aos nossos corações a Tua vontade. Nesse momento, revela aos nossos corações essa Tua palavra, individualmente para cada um, pois sabemos que a revelação é específica, Senhor. Ó Pai amado, para as necessidades de cada um dos Teus servos. E nesse momento, ó Pai amado, faz-nos, Senhor, entender e viver conforme a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente do poder do Senhor. Ele fala que existe uma guerra, e que essa guerra, ela está sendo travada no mundo espiritual. Na mensagem anterior, da semana passada, nós falamos um pouco sobre essa guerra. Nós falamos que nós vemos uma guerra com seres espirituais e que nós precisamos do poder de Deus para vencer essa guerra. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa guerra, entendendo as armas da nossa guerra. A armadura que Deus tem nos dado, como diz na palavra, lá no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura. A armadura é um equipamento que é colocado sobre os guerreiros para protegê-los de ataque dos inimigos. Quando Paulo fala vista-se toda a armadura de Deus, ele está nos revelando que nós estamos em guerra. Nós estamos em um campo de batalha e precisamos de proteção. No versículo 13 diz: peguem toda a armadura de Deus, revelando que você não pode ter apenas umas peças, mas todas as peças dessa armadura que nós vamos conhecer. O que é uma armadura e qual é o objetivo da armadura, irmãos? A armadura, elas são usadas desde os tempos mais antigos por diversas culturas. Tive notícia, inclusive, de culturas que já fizeram armaduras de papelão, armaduras de madeira, armaduras de aço, armaduras de escamas de cobre. De várias maneiras fizeram armaduras. E nos tempos atuais, nós temos coletes à prova de bala, carros blindados, tanques de guerra. Então, todos eles feitos para resistir a um ataque. Todos eles feitos para resistir a um ataque inimigo. Mas nós também vimos que a nossa luta é no reino espiritual, são seres espirituais, logo armas materiais não fazem efeito no reino espiritual.
Caso vocês tenham perdido a última mensagem, vocês vão poder ver a mensagem anterior a essa, que está já no YouTube, e vocês vão poder acompanhar. Ela está saindo agora às 8 horas, mas vocês vão poder assistir em casa a hora que vocês quiserem. Então, lá eu falo sobre essa guerra. Então, o tempo evoluiu, as armaduras evoluíram, mas elas têm o mesmo propósito hoje, aquele mesmo propósito dos tempos antigos: proteger os soldados em meio a combates, em meio a campos de batalha. Você imagina, por exemplo, um policial, ele anda com seu colete à prova de bala, por quê? Porque eles vivem em um campo de batalha. Eles estão enfrentando criminosos armados e por isso eles precisam de proteção extra, que é a armadura do tempo atual, carros blindados e armas para o combate. Então tudo isso faz parte do equipamento de combate. Nós vimos na mensagem anterior, irmãos, está descrito aqui no versículo 11, que o nosso inimigo, ele é astuto, ele é inteligente, ele é esperto. Não é qualquer inimigo, ele é astuto. Então ele sabe o que está fazendo. Nós vimos também na mensagem passada que o nosso inimigo é espiritual, porque ele luta nos lugares celestiais. Então não é uma luta que nós vemos com os nossos olhos carnais, mas é uma luta que está acontecendo. E nós vimos também que eles são autoridades, eles são principados, eles são potestades, poderes. Nós vimos isso, descrevemos o que é isso na mensagem passada. Irmãos, eu quero acrescentar para vocês que por eles serem autoridades, por eles serem poderes, a palavra de Deus diz que toda autoridade vem de Deus. Olha que coisa interessante. Até Pilatos, que mandou matar Jesus, ou melhor, autorizou a morte de Jesus, Jesus disse para ele que nenhuma autoridade ele teria se de Deus não fosse dado. Gente, ele recebeu autoridade para matar Jesus. Então, irmãos, não existe autoridade que não tenha sido autorizada por Deus. Toda autoridade parte de Deus. E aí vem algo que talvez assuste muito vocês. Eu gosto de vez em quando em algumas mensagens trazer alguns sustos. A autoridade de Satanás também veio de Deus. Então, irmãos, é necessário que a gente compreenda com quem nós estamos lutando, quem é o nosso inimigo, para você saber combatê-lo. Então, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos militar, lutar de forma legítima, seguindo as regras. E entendendo as regras, nós precisamos entender que nós estamos lutando contra autoridades espirituais. Autoridades espirituais. Não é pessoas que se dizem autoridade, mas elas são autoridade, como diz a palavra de Deus. São autoridades. Nós encontramos lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele relata uma luta, uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel. Uma luta no reino espiritual entre os dois. Duas autoridades, porque o arcanjo Miguel, quando fala esse nome arcanjo, ele está acima da hierarquia de um anjo. Ele está acima, ele é um líder, ele é uma autoridade. E ele está disputando com Moisés, com o diabo, sobre o corpo de Moisés. Agora, olha só o que arcanjo Miguel diz a Satanás. Está lá em Judas 1, 9 a 10. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você. Olha só que nesse livro de Judas, nesse texto que nós acabamos de ler, ele já dá uma pista de como deve ser a nossa guerra contra Satanás.
A nossa guerra contra Satanás, irmãos, a nossa autoridade deve vir de Deus. Porque nós não temos autoridade em nós mesmos. Existem pessoas que acreditam que podem enfrentar Satanás. Na Bíblia nós vemos casos iguais a esse. De pessoas que tentaram expulsar Satanás, enfrentar Satanás, mas sem a autoridade de Deus, o que aconteceu? Eles foram despedaçados. Eles foram envergonhados. Por quê? Porque a nossa autoridade, ela tem que vir de Deus. Olha o que o arcanjo Miguel falou para o diabo: o Senhor repreenda você. Ou seja, existe uma autoridade maior do que a sua, e eu estou recorrendo a essa autoridade, que é o Senhor Deus. Foi isso que o arcanjo Miguel disse. Sabe o que significa, irmãos? Que a nossa autoridade, ela deve vir de Deus. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, está falando de algumas pessoas daquele tempo, que não entendem essas coisas espirituais, mas eles difamam o que eles não conhecem. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Quer dizer, eles tanto fazem coisas do que eles não conhecem, difamando coisas espirituais que ele não conhece, falando de coisas que ele não conhece, como também falando, se corrompendo em coisas que ele conhece. Ou seja, como animais irracionais estão se corrompendo. Mas o que nós entendemos aqui, irmãos? Que o nosso inimigo, ele é uma autoridade. E como autoridade, nós não combatemos contra a autoridade usando de recursos como se nós tivéssemos em nós mesmos algum poder. Mas a nossa autoridade vem do Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes quando a gente vai expulsar um demônio, quando vai falar algo, vai fazer uma oração, nós dizemos em o nome do Senhor Jesus, porque não é no meu nome, mas é no nome do Senhor Jesus eu repreendo. No nome do Senhor Jesus você está curado, mas é necessário que a autoridade, o selo do Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos servos de Deus. No momento em que você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o selo da autoridade do Senhor Jesus em sua vida. Então você age na autoridade do Senhor Jesus. Você age na unção do Espírito Santo de Deus. Você busca a consagração, você busca o conhecimento para guerrear contra o mal. Mas não com palavras difamatórias sobre o que você não conhece, mas falando sempre dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver que uma das armas, uma das partes dessa armadura é a palavra de Deus, para nós lutarmos contra o inimigo. Eles armam ciladas, nós também vimos isso, que o nosso inimigo arma ciladas, armadilhas para nos pegar, para nos capturar. Ele vai nos pegar em nossa fraqueza, nós vimos isso na última mensagem. Haverão os dias maus em nossas vidas, e necessitamos estar preparados, revestidos, como diz aqui na palavra, da armadura de Deus, para permanecer firme nesses dias, para não cairmos nesses dias maus. E essas lutas, essas investidas de Satanás, visam minar 3 características da nossa vida, que é a nossa fé, a nossa comunhão e o nosso amor. Ele quer destruir, mas nós precisamos estar firmes para não cairmos. E o que significa as peças dessa armadura, irmãos? Eu vou trazer uma descrição de cada peça, uma descrição abreviada de cada peça que foi falada nesse texto. Esse texto falou de cingir com o cinto da verdade, com a verdade, com o cinto, cingir o nosso, também algumas traduções dizem o cinto da verdade. Também falamos aqui no texto, foi lido também a couraça da justiça. Foi falado de um calçado com os pés da preparação do Evangelho. Nós lemos aqui também o escudo da fé, capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito. Veja, é uma armadura completa. Paulo fala dessas peças porque Paulo entendia do que ele estava falando. Ele trabalhou para o Império Romano. Ele foi um perseguidor dos cristãos. Ele tinha tropas sob a autoridade dele, por ele ser um centurião, e ele usava esses soldados justamente para perseguir
e prender e matar cristãos, antes dele se converter. Então, quando ele se converte, ele diz: olha, assim como no mundo existem guerras, e nessas guerras nós precisamos de armaduras para poder combater. Nós sabemos também que no mundo espiritual existe também uma guerra, e nós precisamos de uma armadura para poder vencer essa guerra. Só que a armadura do mundo espiritual, ela não é igual à armadura do mundo material. Os materiais da armadura espiritual são materiais espirituais. É materiais que é construído a partir do poder de Deus em nossa vida. Veja só o que ele fala. O primeiro item que ele fala é um cinto da verdade. Cingindo-vos com a verdade. Um cinto que eles usavam para proteger a região abdominal. Essa região aqui da barriga, da cintura. Não é isso? Então, o que acontece? Está falando do quê? Está usando aquilo ali, é? O cinto da verdade. Então dá para ver aqui, ó, embaixo. O cinto da verdade. Ela está mostrando aqui a figura. Então o cinto da verdade, ele serve para proteger essa região. Não é isso? A região abdominal. E o que significa a verdade? É uma região importante, né, irmãos? Nessa região a gente tem alguns órgãos vitais para o nosso corpo. Então ele compara o que? Ele diz: é a verdade. A verdade que nos protege. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a verdade. Ele diz aqui que Satanás é o pai da mentira. Lá em João 8,44, falando para as pessoas, para os fariseus que queriam falar mentira, dizia o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. E foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que é que Jesus está falando? Que quem não vive a verdade, quem não se reveste da verdade, ele na realidade está desprotegido. Algumas pessoas usam a mentira para se proteger. Ah, se eu falar a verdade, vão me pegar e vão tirar isso de mim, eu vou perder isso. O que acontece? Usam a mentira para se proteger. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós devemos usar a verdade para nos proteger. Perceba, irmãos, a primeira estrutura de defesa que a Bíblia nos traz é a verdade. Nós não precisamos de mentiras para nos proteger. Nós não precisamos de mentiras para alcançar bens, para conquistar vitórias. Ah, eu preciso mentir aqui nesse documento para ganhar mais. Eu preciso mentir aqui para conseguir isso. Não, irmãos. A verdade é um item de proteção espiritual contra as astutas ciladas do inimigo. O inimigo, lembra que eu disse que o inimigo é astuto? Ele vai trazer situações em que vai forçar você a usar de mentira. E lá na frente essa mentira vai se voltar contra você. Porque é uma cilada astuta. A primeiro momento parece algo bom. No primeiro momento parece algo que vai te salvar. Parece algo que vai te ajudar. Mas é melhor você ter um prejuízo agora. Mas falar a verdade. Do que você ter um lucro baseado na mentira. E lá na frente, você vai ser prejudicado. Veja quantas pessoas não estão com a vida condenada aí, a polícia batendo na porta e tudo, porque enriqueceram na base de mentira. Quantas pessoas hoje não estão passando sufoco porque descobriram a mentira, descobriram um engano. Porque a mentira, irmãos, ela parece uma proteção, mas é uma armadilha astuta do nosso inimigo para nos destruir. Lá na frente, essa mentira te destrói. Então veja só, Deus odeia a mentira. Lá em Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª sua alma abomina. Eu vou separar aqui a mentira, mas vejam quais são essas 7 coisas. Olhos cheios de orgulho. Aí o segundo é o que nós estamos falando: língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Mais uma vez a mentira no versículo 19:
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Eu até costumo dizer que semear discórdia entre irmãos também envolve mentira. Às vezes, irmãos, semear discórdia entre irmãos pode envolver verdades. Olha, fulano falou isso de você ali. Eu estou dizendo só para você ficar ligado. Aí a pessoa já fica... Opa, ele falou isso de mim, foi? É porque também ele é isso, isso e isso. Aí a pessoa vai lá e fala: fulano ali estava me dizendo que você é isso, isso e isso. Entendeu? Verdade, não é verdade? Mas o que acontece? Semeando contenda entre irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Não é o tema do assunto de hoje não, mas só para a gente contextualizar isso aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Deus abomina. Diz que dos 7 pecados que ele listou aqui, esse é o pior de todos. E muitos semeiam contenda entre irmãos com mentira mesmo. Eu acho que fulano pensa isso de você. Eu acho que ele faz isso por causa disso. Eu acho que ele não vai com sua cara não. E aí começa, né? E o que acontece? Mais uma vez, mentiras. Destruição. Você está desprotegido. Em Apocalipse 22, 14 e 15, olha o que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora, quem vai ficar de fora do céu? Quem vai ficar fora do céu? Presta atenção nessa lista, você vê se o mentiroso não está aqui. Quem não vai entrar no céu? Versículo 15. Fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus não gosta de mentira. Então todo aquele que ama e pratica a mentira, irmãos, não vai entrar no reino de Deus. Está na lista das pessoas impedidas de entrar no reino de Deus. Então eu creio que essa parte nos protege até de um futuro terrível. Então é necessário nós nos unirmos à verdade, praticar a verdade, em nome de Jesus. Segundo item é a couraça da justiça. Couraça, protege o que é a couraça? O coração, o peito, protege órgãos importantes também, né, irmãos? E o que é justiça? Ele está dizendo, além da verdade, você precisa de justiça, de praticar a justiça de Deus. Não é só eu ser certinho, tá? Sempre falar a verdade, mas eu preciso também ser um agente de justiça. E eu costumo sempre dizer, e os irmãos estão cansados até de me ouvir falar, que a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Nós nascemos e aprendemos o que é certo e o que é errado, segundo o que nós ouvimos na televisão, segundo o que nós aprendemos na escola, segundo o que nós ouvimos dos amigos, segundo o que nós lemos até em livros, e nós construímos o nosso conceito do que é certo e do que é errado, do que é justo. E às vezes nós acreditamos que aquilo é realmente daquele jeito, e defendemos aquilo daquele jeito. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós notamos como estávamos errados. Isso não é certo, isso não é correto, me ensinaram assim, mas eu estou vendo pela palavra que não é assim, essa justiça está errada. Nós aprendemos que a justiça, pela palavra de Deus, ela tem 2 pilares: amor a Deus e amor ao próximo. E através desses 2 pilares, nós lemos toda a palavra de Deus e entendemos o conceito que está acima da letra escrita. Jesus mesmo fala lá em Mateus 5:20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder, ou seja, não for maior em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino de Deus, do reino dos céus. Escribas e fariseus, para você ter uma ideia, eram os intérpretes da lei, eram as pessoas que ensinavam a lei, eram os escribas e fariseus. Ele está dizendo assim, a lei que eu digo, a lei de Deus, ele está dizendo assim, sua justiça tem que ser maior, tem que ser mais centrada na vontade de Deus do que
a justiça daqueles que dizem serem protetores da palavra de Deus, defensores, ensinadores da palavra de Deus. Por quê? Porque os escribas, só dando um parênteses aqui, os escribas e os fariseus, muitas vezes eles ensinavam, mas não viviam. E ensinavam só a letra, só até onde a letra ensinava, mas não realmente iam além daquilo. Por exemplo, Jesus diz assim, nesse mesmo texto de Mateus 5, ele diz assim, olha o que os escribas ensinam, olha o que disseram aos antigos, não adulterarás, que para os escribas adulterar é só deitar com a mulher do próximo. E aí Jesus disse, não. Se você olhar com intenção impura, ou seja, na sua mente, você já adulterou. Se você olhar para a mulher do próximo com intenção, você já adulterou. Já mudou, perceba. Excedeu. É pecado só se eu matar meu irmão, mas se eu tiver uma vontade de matar e fizer algum mal a ele, não tem problema não. Não. Se você desejar, você já pecou. Porque Deus não quer nem que você deseje. Então está percebendo que a justiça vai além? Então essa é a justiça de Deus. E não é aquela justiça que a pessoa às vezes acha que o que é correto é o que ela aprendeu desde que ela nasceu. Não. Temos que entender a lei de Deus e a justiça de Deus. Então essa é a couraça da justiça. Agora vem uma peça do acessório, irmão. Vocês concordam comigo que cinto e couraça são itens de defesa? Você não vai a lugar nenhum atacar ninguém com cinto e couraça. Mas esse próximo item, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, já é um item de ataque. Porque com o calçado você consegue marchar. Você já imaginou um soldado sem calçado? Ele pode até ficar parado aguentando ataque, mas para ele correr, para ele avançar, para ele ir adiante, para ele pisar em espinho, para ele pisar em pedra, ele precisa do quê? Ele precisa do sapato. E aí ele fala justamente aí onde está a nossa missão. Qual é a nossa missão? Levar o Evangelho. Por isso que ele fala, calçado os pés com a preparação, ou seja, eu me preparado com o Evangelho da Paz. Eu estou preparado para falar o Evangelho, eu estou preparado para pregar o Evangelho. Percebe? Então eu estou preparado. Isso é a sandália. Porque essa é a missão do soldado. Todo soldado tem uma missão. E a nossa missão é levar o Evangelho. E se eu não estou preparado, é como se eu estivesse descalço. Eu não consigo sair para lugar nenhum. Não consigo ir adiante. Eu só fico parado, aguentando o ataque do inimigo. E tem muito crente que é assim. A vida dele é ficar aguentando o ataque do inimigo. O inimigo está me atacando. Minha vida. O inimigo só vive me atacando. Ore por mim. E eu não sei por quê. Porque a vida dele é aguentar o ataque do inimigo. Porque ele nunca ataca. Ele só recebe. Então, irmãos, essa não é a função nossa aqui na terra. Nós precisamos sair do nosso estado de defesa. Do nosso estado de ficar aguardando o próximo ataque do inimigo. E agora? O inimigo vai me atacar onde? O inimigo vai me atacar onde? Não! Isso é soldado acuado dentro de trincheira, que fica esperando o ataque do inimigo. O soldado tem que sair para a guerra. E para isso ele precisa estar preparado. E a sandália é o primeiro item de ataque que o soldado precisa para sair do seu lugar. Lá em 1 Pedro 3,15 diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados, olha só, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que vocês têm. Olha só, estejam sempre preparados. A Bíblia está dizendo aqui, irmão, para você se preparar para responder a todas as pessoas que te perguntar por que você crê em Cristo. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua existência? Por que você vive hoje no mundo? Deus te trouxe a esse mundo para quê? E você vai fazer o quê? Então a Bíblia está dizendo, esteja sempre preparado para responder. E como eu vou estar preparado? Estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, junto com os irmãos que estão trabalhando para vencer, para lutar, para guerrear. Eu costumo sempre dizer, a gente está aqui com a
nós hoje na igreja estamos todos divididos em células. Eu costumo dizer que a célula é como uma equipe, vou dizer assim, é como uma equipe de resgate. Imagina uma equipe da SAMU. Você já imaginou se existisse uma equipe da SAMU que fosse te atender e disse assim: eita, o que é que a gente vai fazer agora? Não sei. Sei lá, bota ele em cima desse negócio aí, leva ele ali, eu acho que é isso, né? Eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer, não. Eu nunca estudei isso direito. Você ia ficar meio preocupado, né? Se você estivesse sendo a pessoa resgatada, alguém da sua família, ia ficar meio preocupado. Mas quando a equipe está junto ali, não, eles estão ali juntos, ajudando um ao outro, um traz uma coisa, outro traz outra, pega ali, é uma equipe de resgate. E eu vejo as células mais ou menos como isso, uma equipe de resgate. Ela não é uma equipe que fica ali esperando o inimigo atacar, se confraternizando, fazendo lanchinho, não. Ele é uma equipe que está ali preparada para trabalhar, para resgatar, para ir atrás. Sabe que tem vidas passando mal e ele não fica esperando as pessoas virem até ele, não. Ele vai atrás. Então é isso que as equipes. Então unir essa equipe é uma forma de você estar preparado para essa guerra. Escudo da fé. Escudo da fé, irmãos. Estamos concluindo, viu, irmãos? Escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Que são dardos? Flechas incendiárias, aquelas arbatanas, né, que joga, né, com fogo. O que é que acontece quando uma flecha pegando fogo, um dardo inflamado pegando fogo, atinge o seu alvo, começa a pegar fogo? É o que, irmãos? É algo que Satanás lança contra a sua vida, na sua mente, para te fazer desistir da fé. Então ele lança um pensamento e aquele pensamento começa a incendiar o seu corpo. Ah, Deus não existe. Ah, Deus não gosta de você. Você nunca vai conseguir isso. Ah, você vai ser salvo. Você foi uma pessoa tão pecadora, por que você acha que você vai ser salvo? Ah, sabe por que você levantou a mão, foi batizado, você acha que vai ser salvo? Não, não acredito nisso não, isso aí é besteira. Você vai para o inferno mesmo. E aí começa aquele negócio todo e a pessoa... Mas quando a pessoa tem a fé, o escudo da fé, todos esses dardos eles são apagados. Eles não têm chance de atingir o seu corpo e fazer queimar. Por isso que ele diz que nós precisamos do escudo da fé. Lá em Hebreus 11:6 diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós temos também o capacete da salvação, que nos fala principalmente de consciência, de convicção de salvação. Você sente no seu coração, através do Espírito Santo, que a decisão que você tomou, o Espírito Santo de Deus entrou dentro da sua vida, e você agora é um salvo em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo te revela dia e noite. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 14 e 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Isso é capacete, meu irmão, que protege a nossa mente. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, ou seja, nós somos filhos de Deus, por meio do qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho, Pai do nosso coração. 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, confirmação, que somos filhos de Deus. Então nossa mente está protegida, porque eu sei, eu tenho convicção que eu sou filho de Deus. 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós temos essa convicção, esse capacete que nos garante que aconteça o que acontecer, mas eu tenho convicção de que eu sou salvo e que Jesus, o meu Redentor, Ele vive e virá me buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim nós temos um outro item de ataque, irmãos, porque capacete, couraça, o cinto e o escudo são armas de defesa. Mas quando você vai falar em ataque, você precisa de 2 itens: das sandálias, para você poder andar, para não ficar preso no mesmo lugar com medo de machucar o pé, não é isso? E da espada. E aqui diz que nós temos uma espada, e essa espada, ela é usada pelo Espírito. É o Espírito de Deus que utiliza essa espada, e essa espada é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. Irmãos, perceba, existe uma diferença de Bíblia e palavra de Deus. Bíblia é um livro onde está escrita a palavra de Deus. E palavra de Deus é esse conhecimento, é essa orientação na sua vida. Bíblia como livro, irmãos, bote isso na sua cabeça, no seu entendimento. Bíblia como livro, ele é um livro que se queima, que se molha, que se rasga, que se perde. É um livro como qualquer outro, que não tem poder algum, que tanto faz ele ser digital, como ele ser em papel, como ele ser gravado numa fita, tanto faz, é apenas palavras. Agora, quando você lê essa palavra, quando você escuta essa palavra e coloca ela no seu coração, aí é quando ela começa a agir, aí ela quando começa a ter efeito, é quando ela começa a fazer o propósito para o qual ela foi criada. Por isso que aqui diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, é isso. E diz que a palavra de Deus, irmãos, é a espada do Espírito. Ou seja, como o Espírito vai usar essa espada? Como o Espírito vai desembanhar essa espada? Será que o Espírito vai usar um livro? Nós já aprendemos desde o começo que a nossa guerra não é material, logo ela não usa materiais, ela não usa plástico, papel, couro, não, vidro, não, isso não são materiais para o Espírito usar. O Espírito vai usar o que está dentro do seu coração. A palavra de Deus está no seu coração. Veja, Jesus venceu Satanás no deserto, utilizando o que? A palavra, e não a Bíblia, mas a palavra que está escrita na Bíblia. Ele falou a palavra, ele verbalizou a palavra, o conhecimento que ele tinha dentro dele, e Satanás foi vencido pela palavra. Então, irmãos, existem algumas pessoas que dizem: vou deixar aqui a Bíblia aberta no Salmo 91, eu vou salmo porque vai proteger a minha casa. Não vai proteger nada, nem de mosquito, nem de mosca. Não vai proteger não, vai continuar tendo mosquito, mosca, tudo que você imaginar vai ter. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mas se você ler e colocar no seu coração, vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí sim, quando aquilo começa a fazer atitudes reais na sua vida, mudança de vida, quando a sua vida se voltar para o verdadeiro Criador, o verdadeiro Autor da vida, houver uma mudança radical na sua vida a partir da palavra, então as coisas começam a mudar na sua vida. A proteção acontece, a verdade, a justiça, a fé, o capacete da salvação, a confiança em Deus, a espada, a preparação do Evangelho vai te deixar completamente protegido contra as investidas de Satanás. E não só isso, vai te deixar capacitado e habilitado para vencer Satanás e derrotá-lo no seu campo de batalha. Então, irmãos, em Lucas 12, de 11 a 12, para encerrar, diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quantas coisas que tiverem de falar, porque o Espírito, lembra, a espada é do Espírito, olha só, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Algumas pessoas perguntam: mas eu leio a Bíblia, mas não sei o que eu vou falar na hora. Eu não sei. Não se preocupe, porque quem vai te dizer é o Espírito Santo de Deus. Você só precisa estar com a palavra dentro do seu coração. Aleluia! E versículo 18 desse texto que nós lemos, de Efésios, diz: orem em todo o tempo no Espírito. Eu vejo isso como você se vestiu todinho da armadura, e agora falta o banho de óleo final, a proteção final, aquela cobertura que vai sobre toda a armadura, é a oração. No versículo 18, Paulo conclui dizendo: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Ore de joelho, ore com o olho aberto, ore com as mãos levantadas, ore com a voz alta, ore no seu coração, mas ore o tempo todo e suplique. E para isso, vigiem com toda perseverança, ou seja, cuidem para que isso sempre aconteça, para que vocês nunca sejam enganados por Satanás.
e percam o desejo de orar, mas que vocês continuem orando e suplicando por todos os santos. Versículo 18. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu avancei muito aqui no tempo, mas também a gente começou uns 15 minutos depois. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aquela oração que eu pedi para vocês orarem no começo. Glória a Deus. Qual é o meu propósito aqui? Porque vocês existem para uma missão. Vocês não existem para acordar, comer, voltar a dormir e voltar novamente e continuar assim, não. Vocês têm uma missão. E a missão está escrita na palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A missão é levar o evangelho para as pessoas. Para mim levar o evangelho, eu preciso conhecer o evangelho. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da unção de Deus. Então fale com Deus. Deus, o que é que eu preciso na minha vida? Eu quero mudar a minha vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que essa missão se cumpra em minha vida. Eu quero fazer com um propósito na minha vida, de fazer a tua obra, de vestir essa armadura, de não servir mais de mira para Satanás está só me atacando. Não, eu preciso revidar, eu preciso me levantar, eu preciso calçar essa sandália, eu preciso desembanhar essa espada, e para isso eu preciso me aprofundar na tua palavra, eu preciso entrar nos grupos realmente que estão determinados a fazer essa obra, em nome de Jesus, e me dedicar. Dai-me, Senhor, o propósito que eu preciso na minha vida. Revela meu coração, converse com o Pai. Querido Deus, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as vidas, Senhor, que agora ouviram a tua palavra. E eu sei, meu Deus, eu sei o que o Senhor está falando em cada coração esta noite, porque a tua palavra diz: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E por isso eu sei, Senhor, que todos os corações que estão aqui esta noite são de Deus. Eles estão recebendo essa palavra. Satanás não tem poder para bloquear a tua palavra naqueles corações que são teus. E no nome de Jesus, eu profetizo agora que cada um sinta em seu coração a missão que Deus te entregou. Sinta em seu coração o propósito pelo qual Deus te trouxe a este mundo. Veja como está a sua vida, e é isso que Deus preparou para você. Esse é o propósito da sua vida? Não! Deus tem algo para você. E essa missão está escrita na palavra dele. No nome de Jesus, meu Deus, revela, Senhor, os corações. E nos revista com teu poder. Nos revista, Pai, com toda a armadura. Que possamos ver em nós a verdade, a justiça, a fé, a palavra, a preparação do evangelho, a convicção de salvação. Ó Pai amado, que tudo seja para a tua honra e glória. E que possamos ver um novo tempo na vida de todos os que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma semana abençoada para todos os teus servos, uma semana de reflexão, de bênção, de vitórias, de proteção, acima de tudo de evolução espiritual, que eles possam entender cada vez mais o teu propósito e cada vez mais ter coragem de avançar nesse propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. O pastor Vicente vai estar ministrando a bênção. A paz do Senhor, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados, desde agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor, cumprimento seu irmão.